2024 pode ser o primeiro ano da Era Bell sem grandes títulos, e para isso acontecer é claro que podemos apontar erros de diferentes partes, mas o principal problema para mim é o que eu vou te apresentar no vídeo de hoje. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A análise de hoje é muito importante porque no último vídeo que eu postei aqui, né, o pós-jogo da derrota, eu falei muito sobre erros repetidos, só que eu vou mostrar pra vocês hoje uma coisa que acaba sendo o resultado de tantos erros. Então inscreva-se, porque aqui no Análise Verdão a gente tá falando de Palmeiras com racionalidade, seja na vitória, seja na derrota, nos bons e nos maus momentos. E é só aqui no Análise Verdão que você confere os levantamentos exclusivos que eu vou trazer pra você. E o primeiro deles é o retrato desse grande problema que eu quero trazer pra vocês, que eu já comentei aqui no canal, mas que eu quero trazer de uma forma mais concreta pra você visualizar, que é o péssimo aproveitamento do Palmeiras contra o G6 nessa temporada, né? Ou seja, contra Botafogo, Inter, Fortaleza, Flamengo e São Paulo no Campeonato Brasileiro. Foram 10 jogos, né, contra esses times no Brasileirão, 5 em casa e 5 fora, e meus amigos, uma vitória e 4 derrotas. Uma vitória em 10 jogos contra os principais times do Campeonato Brasileiro. Dessas 4 derrotas foram 2 em casa contra Inter e Botafogo e 2 fora contra Botafogo e Fortaleza, certo? E dessa única vitória do Palmeiras tem um detalhe importante. A única vitória contra o G6 foi num jogo contra o sexto colocado, né? Então o mais baixo desses times, que é o São Paulo, em casa, num jogo em que o São Paulo entrou com o time reserva e uma vitória que o Palmeiras só conseguiu no último lance do jogo. Essa vitória foi a única contra os times do G6. Além disso, você tem aí na soma 8 pontos de 30 disputados, então desses 30 pontos que o Palmeiras disputou contra o G6, só conquistou 8, 7 gols marcados e 13 sofridos, ou seja, uma média de menos de 1 gol marcado por jogo e mais de 1 gol sofrido por jogo, então péssima média em ambos os lados. Você tem 2 jogos só sem tomar gol, dos 10 jogos contra o G6 o Palmeiras só saiu de baliza 0 em 2 e em 5 metade saiu sem marcar gol. Olha só como o negócio aqui é grave. E quando a gente vai para as chances cedidas e criadas, o negócio também fica complicado, porque foram 18 chances cedidas, olha isso, uma média de quase 2 chances cedidas por jogo nesses jogos contra o G6. E nas chances criadas o número não é ruim não, viu? 21 grandes chances criadas. Só que vejam bem, dessas 21 grandes chances que o Palmeiras criou, 15 o Palmeiras desperdiçou, 15. E qual que é o grande problema aqui, meus amigos? Esses são jogos importantes, são jogos decisivos e são jogos em que o Palmeiras foi mais exigido, enfrentou adversários melhores. E claramente nesses jogos o Palmeiras não conseguiu corresponder. Eu não tô falando aqui que o Palmeiras precisava vencer todos esses jogos para ser campeão, por exemplo, porque o Brasileirão não é assim que funciona. Todos os jogos valem 3 pontos, tanto que o Palmeiras ainda pode ser campeão em 2024, mesmo com esse péssimo aproveitamento que eu te mostrei. Só que esse é um dado que indica algo, que representa algo, justamente isso que eu pontuei. Foi um Palmeiras que decepcionou sempre nessa temporada quando enfrentou um time de maior qualidade. E o reflexo disso se deu também nos mata-matas, quando o Palmeiras enfrentou times de qualidade, desde a Supercopa contra o São Paulo, que o Palmeiras perde ali nos pênaltis, passando por eliminação na Copa do Brasil contra o Flamengo, passando por eliminação na Libertadores contra o Botafogo. Todos esses jogos a gente viu os mesmos problemas se repetindo no Brasileirão e nos mata-matas, a defesa instável, os gols perdidos, os erros de estratégia e por aí vai. E aí você pode argumentar, pô Léo, mas essa temporada não foi ali uma exceção, o Palmeiras deu azar nos sorteios, né, paciência, assim mesmo. E eu até concordaria com você, só que o grande problema é que isso deixou de ser exceção e se tornou regra pro Palmeiras nas últimas temporadas. E para comprovar isso, a Análise Verdão fez esse levantamento exclusivo comparando o aproveitamento do Palmeiras contra o G6 em 2022, quando foi campeão brasileiro,
contra esse mesmo aproveitamento contra o G6, somando as temporadas de 2023 e 2024. Então são números de uma temporada contra duas somadas, tá? E o negócio aqui é gritante, lembrando que cada temporada você tem 10 jogos contra o G6. Olha esses números de vitória e derrota, gente. O Palmeiras, nas duas últimas temporadas somadas, tem menos vitórias contra o G6 do que no Campeonato Brasileiro de 2022 sozinho, e tem quase o quíntuplo de derrotas. Olha que absurdo. Em 2022 foram 2 derrotas contra o G6, nos 2 últimos anos somados foram 9. Além disso, praticamente todas as outras médias pioraram também, né? O número de gols marcados por jogo contra o G6 era de mais de 1 por jogo, já virou de menos de 1, 0.9 nas últimas 2 temporadas. O número de gols sofridos era 1 por jogo em 2022, nas últimas 2, 1.4, gente. Olha o aumento de número de gols sofridos. Você tem jogos sem tomar gol, esse aqui é impressionante. O Palmeiras tem 3 jogos sem tomar gol em 2022 e só 2 nas 2 últimas temporadas somadas. Né, os jogos sem marcar gol também, 3 em 2022 só e 9, triplicou quando a gente soma as últimas 2 temporadas. No número de chances cedidas, de 1.3 para 1.8, é um número muito alto para você ceder de grandes chances em média contra esses bons times. E quando você vê as chances criadas, talvez o único número que melhorou de fato, né, de 2.1 para 2.3, o que só indica mais uma vez que o absurdo que foi as chances que o Palmeiras perdeu, né, nessas grandes oportunidades que teve em jogos importantes. E aí, para finalizar todo o aproveitamento dos pontos, de 53% em 2022 para 28% nas últimas 2 temporadas contra o G6. E esses números aqui de aproveitamento, isso aqui eu acho que é muito interessante da gente interpretar, tá? 53% contra 28%. Porque percebam que o aproveitamento do Palmeiras em 2022 não foi nada extraordinário, né? Porque o natural, quando você enfrenta times aí de topo de tabela, quando você tá enfrentando os melhores times do campeonato, é ser jogo parelho, né? O natural não é você ter um aproveitamento absurdo. Então a gente não pode exigir que o Palmeiras tenha um aproveitamento de 80%, por exemplo, nesses jogos contra o G6. Só que o que não pode é você ter 28% nas últimas 2 temporadas. A única vitória do ano contra um time do G6 não pode ser contra o time reserva do 6º colocado em casa no último lance do jogo, como foi nessa temporada, gente. Mais uma vez, isso não é um reflexo só no Brasileirão matematicamente, isso reflete nas Copas e reflete no moral do time ao longo da temporada, né? Sempre que o Palmeiras esteve em 2024 a uma vitória ali num jogo decisivo de ganhar moral, o Palmeiras desapontou. E no fim das contas, a culpa é de quem? Essa é uma pergunta capciosa, né? Porque pra quem conhece o canal já há um bom tempo, sabe que aqui eu não estou pra apontar dedo, eu não acho que existe um grande culpado pra tudo, e eu não acho que eu sou melhor que ninguém pra ficar apontando dedo também. Eu tomo muito cuidado pra fazer as críticas aqui de uma forma respeitosa e sem achar que eu sei mais do que ninguém, não é esse o ponto. Mas qual que é o negócio aqui? Por que que eu trouxe esse problema em específico pra analisar junto com vocês? Porque quando a gente interpreta ele, quando a gente disseca ele é muito interessante porque ele traz uma parcela de responsabilidade de todo mundo. Todo mundo tem a sua parcela, dos jogadores à presidência. Começando pela diretoria, ficou claro que a régua do futebol brasileiro subiu e o Palmeiras precisa de alguma forma acompanhar isso. Começar a reformular o elenco na janela de meio de temporada, né, trazendo ali Felipe Anderson, Maurício e tudo mais, não foi o suficiente para evitar as eliminações nas Copas que já foram em agosto. E pensando em 2025, o discurso de que basta manter os jogadores que estão aí para continuar a ser competitivo precisa mudar, porque se mostrou mentira. Da parte do Abel, talvez esteja a maior parcela de responsabilidade, porque no fim das contas ele e a comissão são os responsáveis pelo desempenho do Palmeiras dentro de campo, né? E por mais que sejam os jogadores que tomam as decisões, a gente viu desempenhos coletivos péssimos do Palmeiras em vários desses jogos, como a ida do mata-mata contra o Flamengo, o Fortaleza fora, Inter em casa, enfim, foi um ano em que o Abel se apegou a algumas convicções táticas que se mostraram falhas. E claro, você tem também a parcela de responsabilidade dos jogadores, porque mesmo com o desempenho coletivo em falta muitas vezes, eu mostrei os números pra vocês, né? Foram 21 chances criadas em jogos contra o G6 e 15 perdidas. No final das contas, quem tá perdendo as chances no jogo são os jogadores, né? Aí é na conta deles que de fato perderam muitas oportunidades em jogos decisivos nessa temporada, e esses são números pensando só em Brasileirão, né? No mata-mata tiveram ainda outras chances perdidas.
Então, por todos esses motivos, esse é pra mim o grande problema do Palmeiras na temporada. Pra 2025, entender os erros de cada parte que resultaram nisso já vai ser um grande passo para uma recuperação do Palmeiras. Você concorda comigo? Discorda? Manda aqui nos comentários a sua opinião, certo? Sempre com respeito, gosto de abrir aqui o espaço pro debate. E quando você fizer isso, né, for descer aí nos comentários, já aproveita para deixar o like, né? Se você chegou até aqui, significa que você gostou do vídeo, então deixa o likezinho aí. E inscreva-se também, né, porque estamos trazendo análises por aqui quase todo dia, sempre falando de Palmeiras e de tática. E se você ainda não viu a análise pós-jogo de Palmeiras e Botafogo, eu vou deixar aqui pra você assistir, porque de verdade, mesmo sendo uma derrota, eu recomendo você ver. Eu falei sobre os erros, falei sobre a partida, sobre o Brasileirão e muito mais, é só clicar aí no vídeo pra você conferir.